Palavras de transição, o que são e seu impacto em SEO. Palavras de transição são vocábulos que ajudam a melhorar a legibilidade dos textos, além de mostrar a relação entre as frases e os parágrafos. Além de tornar o conteúdo mais fluido para o leitor, a conexão entre as partes do texto fica mais clara e ajuda a seguir uma lógica bem estruturada. Essas palavras podem ser divididas em muitas categorias, com base no tipo de transição que o escritor deseja fazer, como podemos ver a seguir. Tipos de transição e palavras para usar. A facilidade em ler e compreender o texto aumenta ao usarmos a quantidade certa dessas palavras no texto, principalmente ao atentarmos para os tipos de transição possíveis. SEO palavras de transição, tipos de transição e palavras para usar. Tipo de transição, causa e efeito. Exemplos de palavras, portanto, como resultado, então, consequentemente. Exemplo de uma sentença, estou cansado, portanto, vou para a cama. Tipos de transição, clarificação. Exemplos de palavras, ou seja, em outras palavras, para esclarecer. Exemplo de sentença, estamos deixando você ir. Em outras palavras, você está demitido. Tipo de transição, contraste. Exemplos de palavras, mas, no entanto, por outro lado. Exemplo na sentença, não gosto de frutas, no entanto, eu gosto de bananas. Tipo de transição, exemplificação. Exemplos de palavras, por exemplo. Exemplo na sentença. À noite, gosto de relaxar. Por exemplo, gosto de assistir TV. Tipo de transição. Enfatização. Exemplos de palavras. Acima de tudo, o mais importante, certamente. Exemplo na sentença. Existem muitos motivos para praticar exercícios regularmente. Acima de tudo, mantém você saudável. Tipo de transição. Enumeração. Exemplos de palavras em primeiro, em segundo lugar, além disso, e, adicionalmente. Exemplo na sentença. Hoje vou escrever um post. Além disso, estou gravando algumas videoaulas. Tipo de transição. Tempo. Exemplos de palavras. Enquanto isso, durante, posteriormente, depois disso. Exemplo na sentença. Comecei contando o que são palavras de transição. Depois disso, direi por que você deve usá-las sempre. Tipo de transição. Similaridade. Exemplos de palavras. Da mesma forma, igualmente, na mesma linha. Exemplo na sentença. Ela se esforçou muito para entreter seus convidados. Da mesma forma, ele colocou todo o seu coração e alma para preparar um excelente jantar. Tipo de transição, sumarização ou conclusão. Exemplos de palavras, em conclusão, para resumir, em resumo. Exemplo na sentença. Concluindo, as palavras de transição são um aspecto importante dos direitos autorais de SEO. Mas é importante não exagerar. Manter 30% das sentenças com a presença delas já é o suficiente para um texto fácil de ser lido. Contudo, para usar as palavras é importante considerarmos alguns pontos. Conhecer bem as palavras de transição, ter uma ideia clara das relações entre as ideias e pensamentos do texto, aplicar apropriadamente as palavras de transição para conectar as ideias. Conheça a seguir exemplos das palavras de transição para usar nos textos. Palavras únicas na coluna A, de ademais a atualmente. Na coluna C, de certamente a contudo. Na coluna D, de certo. Na coluna E, de embora a eventualmente. Na coluna I, de inicialmente a inesperadamente. Na coluna M, mas. Na coluna O, de ocasionalmente a outro sim. Na coluna P, depois a principalmente. Na coluna S, de salvo a surpreendente. Na coluna T, todavia. Palavras múltiplas. Na coluna A, de a fim de até assim também. Na coluna de B a D, de bem como até do mesmo modo. Na coluna de E a J, de é provável até juntamente com. Na coluna de L até O, de logo após até ou seja. Na coluna P, de para que até posto que. Na coluna S, de se acaso até sob o mesmo ponto de vista. Na coluna T, de talvez até todas as vezes em que. Na coluna de U a V, de uma vez que até
visto que. A importância para SEO. A inteligência dos buscadores como o Google procura sempre os textos mais ricos, informativos e relevantes para oferecer a seus usuários. Nesse sentido, quanto melhor for avaliada a leitorabilidade e legibilidade do texto, mais os buscadores irão posicionar o conteúdo como relevante, oferecendo aos usuários como uma boa resposta ao que eles procuram. Assim, se preocupar com uma aplicação dessas palavras não só será precioso para os leitores constantes de conteúdo, como servirá como excelente convite para novas pessoas conhecerem e usufruírem dele. Acompanhe também a versão escrita deste conteúdo no endereço do nosso site, disponível na descrição desse vídeo.